O uso de telas por crianças é sempre uma preocupação. Afinal, do outro lado, alguns perigos se escondem. A cada dia, novidades surgem para atrair os pequenos. Mas como pais, escolas e outras comunidades que as crianças frequentam podem ajudar a dar mais consciência e evitar vários tipos de tragédias que se escondem nas redes? Bora conversar com o repórter Ralf Assé, está com a psicóloga e vai explicar para a gente, né, Ralf? Boa tarde. Oi, William. Boa tarde para você, ótima tarde para todo mundo. Assunto sério aí para os pais, para quem tem criança em casa. Assunto que a gente conversa com a psicóloga Gisele Cerezoli, que participa com a gente aqui no J1. Obrigado pela participação. Queria te perguntar qual o limite dessa exposição das crianças em telas, também nas redes sociais, e esse alerta para os pais e também para a escola. Boa tarde para você. Boa tarde, Ralf. Boa tarde a todos. Bom, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente entender que a criança e o adolescente, ele precisa de uma supervisão, porque ele não está completamente desenvolvido ainda a sua capacidade cognitiva de compreender os seus limites e as suas noções de perigo. E quando a gente fala de internet, de rede social, a gente está falando de um campo muito grande, com muitas possibilidades e principalmente possibilidades de golpes, de coisa que não é verdadeira. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter de atenção é essa supervisão dos seus responsáveis, para discernir esse perigo que a criança e o adolescente não consegue discernir, principalmente de limitar ali o consumo dessa tela, ou seja, quanto tempo essa criança, esse adolescente vai consumir aquela informação, que é muitas informações ao mesmo tempo, para não afetar ali o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico, e também a exposição dessa criança e desse adolescente na própria rede, o que ele está compartilhando, o que nível ele compartilhou, ou seja, compartilhei endereço, compartilhei telefone, compartilhou fotos, vídeos, para quem? Então, o primeiro ponto fala de segurança. É o olhar do pai, o olhar da mãe, o olhar desse responsável nessa rede social, nessa internet, para ver ali até onde essa criança manuseou, até onde ela está manuseando. Se esse limite for ultrapassado, a criança ficar bastante tempo ali com a tela, com o celular, o computador, tablet, quais os riscos? A gente fala dos riscos, né? Mas quais são eles para as crianças e também para os adolescentes? Claro, isso pode sim trazer um prejuízo, principalmente no desenvolvimento dessa criança cognitiva, afetando aí, trazendo ansiedade, déficit de atenção, porque essa criança pode ficar difusa ali com tantas informações, pode afetar a construção social dessa criança, a parte também afetiva, a identidade, a autoestima, porque vai vir ali o momento na rede social de comparação uma com outras crianças, outros influencers, pode aparecer ali aquela validação por likes, por comentários, afetando a autoestima e a construção da identidade dessa criança. Então, é muito importante ter esse olhar para que não aconteça esse prejuízo aí no desenvolvimento emocional e psicológico dessa criança. Quando a gente fala de criança bem pequenininha, muitos pais acabam utilizando das telas para tentar acalmar ali quando a criança está chorando. Tem algum outro caminho, né? E se porventura for utilizar esse caminho das telas, qual que é esse limite aí que não pode ser ultrapassado? Bom, é importante a gente entender que cada criança aí tem que ter um tempo, né? A gente não pode ultrapassar, vamos supor, tem muitas horas e essa criança só fica nas redes. Tem atividades ao ar livre com essa criança, atividades diferentes. Crie possibilidades para essa criança também, né? Então, assim, Gisele, tem um limite específico? Criança de 2 anos, 2 horas, criança de 5 anos. Vai da rotina de cada pai, de cada família. Eu entendo que é uma coisa, se eu falar assim, retira tudo, talvez você não consiga, então vamos para dentro, trabalhar dentro da realidade. Se vai utilizar controle que a criança assista, configure dentro dos aplicativos aquilo que você vai permitir a criança assistir, o que ela vai poder manusear ali naquela rede social também, caso ela tenha o uso, né, de redes sociais. Então, assim, tenha esse controle ali para poder cuidar dessa criança, né? Gisele, obrigado, viu, pela participação aqui no J1, orientações importantíssimas, tanto do uso de tela, mas também a exposição nas próprias redes sociais, William. É isso, obrigado, tá, Ralf, pela sua